Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo 10. Muito bom. Culto ao vivo é assim mesmo, né? Às vezes tem que fazer uma coisa ou outra, mas graças a Deus. Pode acender essa luz aqui, irmão, por gentileza? Antigamente eu lia isso aqui até no escuro, mas agora não dá, né? Muito bem, meus irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Do 17 ao 23. Do 19 a 27. Vai aparecer no telão para os irmãos. E nós vamos ler então, conforme esteja no telão. Deixa eu tirar isso. O texto diz assim, ó: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos, para poder levar muitos a Cristo. Versículo 20, vai dizer para nós assim: quando estive com os judeus, vivi com os judeus, como os judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo, para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Versículo 21 diz assim, irmãos: quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço unicamente à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, ou em algumas traduções, me faço de fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando todos os dias para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Versículo 28.
Está certo, desculpa, até o 27 mesmo. 27. Muito bem. Porque eu gostaria de orar. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. E nós queremos essa noite pedir que o Senhor esteja no controle daquilo que vai ser dito, para que a tua palavra possa encontrar direção no coração da tua igreja e no coração daqueles que nos assistem. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre... Nós falamos a semana passada sobre liberdade cristã. E hoje eu quero falar sobre prioridade cristã. Esse texto, ele vai nos trazer algumas ideias e nos mostrar que anunciar o Evangelho de Cristo deve ser o nosso lema diário, visando levar a todos a mesma oportunidade de alcançar o prêmio celestial. Sabe aquela oportunidade que eu e você tivemos um dia de entender o plano de salvação, levantar a mão e entregar a vida para Jesus? É nossa obrigação viver todos os dias, para que aqueles que nos envolvam, aqueles que estejam ao nosso lado, possam também um dia ter essa oportunidade. Ah, pastor, mas tem um vizinho meu, tem um amigo meu que eu não gosto dele. Não importa, ele precisa de Jesus. Ah, mas mesmo aquele cara que bate na esposa, que mora atrás da minha casa, ele precisa de Jesus. Se Jesus entrar na vida dele, ele para de bater na esposa. Então, anunciar o Evangelho de Cristo deve ser nosso lema, nossa prioridade diária, visando levar a todos a mesma oportunidade de alcançar o prêmio celestial. Quando nós éramos criança, Só um pouquinho, irmãos. Quando adolescentes, eu me lembro bem da minha adolescência, e nós tínhamos um lema, uma vontade, nós queríamos uma liberdade. Talvez aqui os da minha idade vai lembrar disso. Nós queríamos completar 18 anos de idade, para ter a liberdade, na época os que não eram cristãos, de entrar nas discotecas, de poder ir e vir, sair de casa, não ter que dar satisfação para os pais, ter a liberdade de ir para namorar, voltar a hora que quisesse. Quando a gente olha um pouquinho mais atrás, aliás, mais ou menos nessa época, na década de 50, na década de 60, qual era o sonho de qualquer moça, de qualquer menina? Casar, ter uma família e poder cuidar do seu esposo e dos seus filhos. Era um sonho de toda mulher. E tudo isso, na vida daqueles que sonhavam, acabou acontecendo. Para os homens, o tão sonhado 18 anos chegou. E quando esses 18 anos chegaram, junto com eles chegou também a responsabilidade. Chegou as consequências de tomadas de decisões erradas. Chegou os problemas que a gente não pensava que viria juntos, mas vieram. E aí nós percebemos que a vida não era feita só de farras. Obrigado, pastor. Percebemos que a vida tinha responsabilidades, que a vida era para ser vivida não no auê do vai e vem, mas tinha responsabilidades. E talvez, de forma que nós percebemos que muitos dos nossos sonhos se perderam ao longo do caminho. E talvez, irmãos, ainda nos perguntamos por que nossos sonhos se perderam, por que não conseguimos realizá-los. Eu acredito que nós mesmos podemos ter as respostas. Eu não lutei o suficiente, não estudei o suficiente a fim de alcançar os objetivos traçados. Eu não trabalhei o bastante para conseguir aquilo que eu precisava para poder manter, de ter um padrão de vida melhor.
Não soube aproveitar as oportunidades que apareceram diante de mim. E a vida hoje, eu vivo aquilo que Deus permitiu que eu vivesse. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, percebe que o apóstolo Paulo, o autor desse livro, ele começa dizendo, o texto, ele começa dizendo assim: eu sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Primeiro versículo, ele vai dizer, talvez a tradução esteja um pouco diferente, mas no versículo 19 que nós lemos, a mensagem vai ser essa: eu sou um homem livre, eu não sou escravo de ninguém. Paulo diz isso. Mas logo em seguida, logo no versículo seguinte, no versículo 19, ele vai declarar na Bíblia, ele vai declarar na sua vida, ele diz assim, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Prioridade na vida cristã. Eu não estou priorizando a minha vida. Eu não estou priorizando a minha vontade. Eu não estou priorizando o meu ego, mas eu estou priorizando Jesus Cristo. Não importa como você é chamado. Não importa se eu vou me privar dos meus desejos. Mas o importante é que Cristo seja pregado. De forma, meus irmãos, que a tônica de Paulo era: eu não queria só anunciar a mensagem de Cristo. Eu não queria só proclamar a mensagem de Cristo, mas eu queria ser a própria mensagem de Cristo. Essa maturidade, essa que Paulo adquire, ela traz na vida dele essa prioridade. O importante é que Cristo seja pregado. Jesus Cristo, a única esperança. Paulo está convicto de que é preciso pregar essa mensagem, que Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que João declara lá em João 3,16, que Deus o enviou dos céus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cristo de Deus se fez homem entre nós, passou pelo crivo da cruz, para que todo homem, para que toda mulher que se curvar diante desse ato tenha salvação. Qualquer tipo de pessoa era o alvo de Paulo. E ele diz assim, eu me tornei como eles para alcançá-los com a mensagem de Cristo. Ele continua dizendo, eu sou um homem livre, e essa fala do apóstolo Paulo demonstra uma maturidade cristã acima da média, comprometido com a verdade do Evangelho. Meus irmãos, falar de Cristo é o que importava para este homem. Sua nacionalidade, sua identidade não importava para ele. O importante é que Cristo fosse proclamado entre as nações e as pessoas se curvassem diante de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos aqui um texto de João, capítulo 3, versículo 30, que vai dizer para nós assim, acho que se não me engano, a segunda parte do versículo, a parte B ou é a parte C, que diz assim, João declara, importa que ele cresça e que eu diminua. Repete comigo, importa que ele cresça e que eu diminua. Essa era a proposta de João. E Paulo também vivia isso. E olha, irmãos, essa deve ser a nossa proposta. Importa que Cristo cresça, importa que eu diminua. Mas o importante é que através da minha vida, Cristo seja anunciado. É importante que através da minha vida, as pessoas que moram nesse bairro da Vila Livieiro,
Não veja apenas um jovem, um senhor, uma senhora passando ou transitando pelos bairros ou pela cidade com a Bíblia na mão, mas que essas pessoas saibam que essa pessoa é servo do Deus vivo e que pode, e que através da vida dela, eles podem saber que Cristo existe. É preciso que as pessoas saibam que nós somos servos de Deus. O meu WhatsApp, eu faço questão do meu WhatsApp, que todos que têm acesso ao meu WhatsApp, percebam que eu sou pastor, que eu sou evangélico, que eu sou cristão e que eu sirvo a Deus. Sabe, irmãos, isso me traz uma responsabilidade de procurar manter-me íntegro diante de Deus, para não escandalizar aqueles que me conhecem e aqueles que vierem a me conhecer e aqueles que não me conhecem, mas que eu esteja sempre nos caminhos de Deus. Importa que ele cresça e eu diminua. Quando João, o apóstolo que foi uma testemunha ocular do nascimento, da trajetória e da morte de Cristo, João viu tudo isso. João viu Jesus nascer, João viu Jesus crescer, ele viu o seu ministério, João esteve com Jesus, João caminhou com Jesus, ele conheceu a história de Jesus, e agora esse moço, esse homem, ele testemunha que ele cresça e eu diminua, e quando ele declara isso, é para nós um grande aprendizado, é para nós uma escola teológica para aprendermos qual é a nossa posição diante de Cristo. E quando eu olho para a posição de Cristo, eu olho para a cruz e eu percebo que a minha posição é aos pés da cruz, porque é lá que está os pés do meu Senhor, e é aonde nós, como servos, devemos nos colocar, aos pés de Cristo, para adorá-lo e exaltá-lo como Senhor Jesus. Tornar Jesus conhecido entre todos é muito mais importante que procurar glória pessoal. Deixar Jesus crescer e nos diminuirmos não é anular a nossa identidade individual, mas sim mudar a nossa prioridade, a nossa perspectiva de vida. Deixar Jesus transparecer e nós diminuirmos, não é nos humilharmos ao ponto de dizer, ele é melhor. Não, é reconhecermos que a nossa prioridade é deixar que Cristo resplandeça e que Cristo possa ser conhecido entre todas as nações, através de missões, através dos missionários que já foram chamados, através daqueles que já foram capacitados, passaram por escolas que o prepararam para conhecer língua, dialetos e estar entre povos que nós não conseguimos estar. Isso é deixar Cristo transparecer. E Paulo continua dizendo assim, ó, aliás, um pouquinho antes ele diz assim, ó, essa renúncia de Paulo aos seus direitos significava tornar-se um servo para todos os tipos de pessoas. Adaptar-se aos ouvintes é uma tentativa constante de se envolver com o Evangelho. Paulo pensava, quando eu me envolvo com um judeu e pareço um judeu, é para poder envolver, para falar para esses judeus. Quando eu me envolvo com aqueles que são fracos na fé, e eu pareço que sou fraco na fé, é para mostrar para eles que eu sou humano igual a eles, e que eles precisam entender aquilo que eu estou falando. Quando eu estou com aqueles que obedecem cegamente à lei de Moisés, e eu me faço como se estivesse obedecendo à lei de Moisés, é para poder caminhar com eles, para poder falar de Cristo para eles, para falar desse Cristo que é a única esperança. Eu preciso me aproximar deles, eu preciso me relacionar, e aqui nós vemos muito forte, meus irmãos, nessa palavra de Paulo aos Coríntios, relacionamento.
É necessário que haja relacionamento. Antigamente, se eu não me engano, até no encontro dos pastores aqui, acho que foi o pastor Mário que falou sobre os cultos, não foi o pastor Ogaí, que falou sobre os cultos de ar livre, que era uma maravilha nas cidades. Eu participei dessa época também, eu vivi muito ar livre, eu preguei muito ar livre, ainda como nem sonhava em ser pastor, mas eu já tinha essa vocação, essa vontade, eu pregava em ar livre, eu preguei, já fiz apelo, pessoas já se converteram lá em Potiraguá, na minha cidade, Itapetinga, Itarantim, cidades que eu passei, que eu preguei, que eu já caminhei junto com a Igreja Batista ali de Potiraguá. Nós vivemos momentos assim. Hoje existe a lei do silêncio, a lei do psiu, existem muitas leis para os evangélicos. Para quem não é evangélico, não existe lei do silêncio. Os bailes correm solto a madrugada inteira, a polícia vem, reclama, vai embora, eles voltam tarde de novo, pinta e borda e as coisas vão acontecendo. Mas para as igrejas tem lei do silêncio. Então hoje a forma de falar de Jesus para o seu amigo Márcio, para você declarar esse 3,16 que está na sua camiseta para as pessoas, você precisa de relacionamento, de parceria, estar juntos, caminhar juntos. Eu preciso. Sabe aquela sua vizinha, Débora? Precisa relacionamento para falar de Jesus para ela. Precisa de ser amigos. Olha, eu tenho uma notícia para você. Eu quero te falar um negócio. E você começa a falar desse Cristo. Você começa a contar o plano de salvação. Começa a falar desse Cristo que foi dado por Deus ao homem e que ele fez um ato, uma coisa grande e que mudou a história da humanidade e que pode mudar a história daquele que você está conhecendo e que está falando com ele. E Paulo declara: quando eu trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Aí ele fala, e ele vai declarar para nós assim, lá no versículo 20, eu não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando eu trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os judeus para Cristo. Paulo tinha uma única finalidade. A sua prioridade era falar de Cristo e levar as pessoas a conhecer a Cristo. A prioridade do apóstolo era ganhar cada pessoa à sua volta para Cristo e trazê-los para o reino. Vejam que a sua prioridade não era o seu eu, o seu ego, sua imagem, mas a prioridade do apóstolo era falar de Cristo. Eu quero que você pense agora nesse momento. Qual é a sua prioridade? Há quantos anos você é cristão? Há quantos anos você professa Jesus como o Senhor da sua vida? Há quantos anos você carrega essa Bíblia para cima e para baixo? Há quantos anos você demonstra que você é cristão? Sua família sabe que você é cristão? E a pergunta que eu te faço é: qual é sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Hoje eu conversava com uma pessoa, ou eu ouvi uma pessoa conversando, e aqueles casos de família, né, onde sempre tem aquela ovelha negra na família, e todos falando ali, porque essa pessoa é assim, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, e essa pessoa é assim. E uma pessoa da família foi apontada, mas essa pessoa, quando vai falar com ele, ela passa a mão pela cabeça dela. Ela disse: olha, eu não passo a mão pela cabeça dela, é porque eu tenho esperança que ela mude de vida. Eu tenho esperança que ela mude de comportamento e que ela venha ter um comportamento melhor e que ela não venha mais praticar o que ela pratica. E as pessoas falam assim: aí é verdade, porque quando essa pessoa faz a mesma coisa, ela chora porque ela fica triste porque a pessoa fez isso. Então é isso, irmãos, é isso. Onde Cristo está em sua vida? Qual é a sua prioridade? Olha para o versículo 20 e 23, que nos deixa a mensagem que diz que o importante é anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas.
mas ao mesmo tempo, como Paulo declara, mantendo sua fé intacta em Cristo Jesus, assim ele declara o fato de se misturar com os judeus e também com os fracos na fé. Isso não os torna desleal ao Evangelho, muito pelo contrário. Ele diz assim, faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Depois de toda essa orientação em relação ao cotidiano da igreja, ele volta seu olhar para o espiritual de cada cristão. E ele diz, olhem para os atletas que entram em uma corrida sabendo que só um vai ganhar. Eles se preparam, eles lutam, eles se degladiam, e eles sabem que só um vai levar o prêmio de primeiro lugar. Aí Paulo diz assim, mas nós competimos por uma coroa eterna, uma coroa incorruptível, e que nos dará o direito de assentar ao lado de Deus de glória e de poder. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, Paulo está dizendo assim, olha, esses atletas, eles lutam por uma coroa terrena, e ele faz menção da coroa de louro, né? É uma planta que hoje é usada até para pôr em comida, né? Aquela folha de louro. E ela tem um ramo bonito que dá para você fazer aquela coroa, e era feita uma coroa de louro. E Paulo disse, essa coroa ela dura poucos dias, talvez horas, ela murcha, ela seca, ela fica feia. Mas nós lutamos por uma coroa incorruptível, uma coroa que nunca vai enferrujar, uma coroa que nunca vai perder o seu brilho, uma coroa que nunca vai deixar de estar sobre a sua cabeça, enfeitando a sua cabeça. Uma coroa que vai estar enfeitando o seu rosto, que já vai ser incorruptível, reluzente, porque vai estar ao lado de Deus. Nós lutamos por essa coroa. E Paulo declara isso com muita força no seu coração. Esse final de texto é lindo, onde mesmo sendo Paulo o apóstolo parecido com Cristo, ele declara, eu absorvo cada golpe como se fosse um lutador de boxe. Talvez você possa dizer, mas pastor, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu tanto livro, o homem que teve um coração parecido com o coração de Cristo, ele também teve, irmãos. Ele declara e fala assim, olha, cada golpe que vinha sobre mim eu absorvia, eu me preparava, eu lutava, eu orava, eu jejuava, eu buscava a presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, ele termina esse texto assim, aliás ele fala, eu corro para a linha de chegada cada dia, na esperança de conquistar essa coroa, meu prêmio, meu galardão. Irmãos, eu e você, esse galardão também está à nossa disposição para poder alcançarmos. E é preciso nós lutarmos a cada dia para não perdermos o direito de receber esse galardão que foi preparado, já foi preparado para nós. É preciso estarmos firmes para não perdermos. Essa fala de Paulo, eu corro para a linha de chegada, para conquistar essa coroa, meu prêmio, meu galardão. Ele termina esse texto assim, eu trato meu corpo duramente, e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós? Eu disciplino o meu corpo sobre todos os aspectos, e eu me esforço, irmãos, contra os meus desejos, contra as minhas vontades, contra os vícios, contra os pratos de lentilha que aparecem diante de mim, quanto às ofertas da vida que aparecem diante de mim. Paulo fala assim, eu me esforço para não ser
contaminados por nada disso, a fim de conquistar a coroa eterna. Eu quero concluir essa palavra com os irmãos, trazendo à mente dos irmãos que nós estamos em campanha de missões nacionais. Como tema, Jesus Cristo é a única esperança. Eu lembro que quando eu estava conversando com a irmã Luciana hoje pela manhã, eu morava na Bahia ainda, era jovem, bem jovenzinho, tinha uma cara diferente, um corpo diferente. Na minha concepção eu era mais bonito, mas segundo as pessoas de hoje, diz que eu sou mais bonito hoje. Mas a beleza está nos olhos de quem o vê, né? Então, eu me lembro bem dessa campanha, Jesus Cristo. Não sei se era Jesus Cristo ou se era Cristo é a única esperança. Eu acho que estava abreviado. Cristo. Vai passar no vídeo? Cristo é a única esperança. E nós cantamos, nós pregamos, nós vivemos esse momento. E agora essa campanha volta com esta força total. E meus irmãos, esse texto mostra o apóstolo se auto-renunciando para anunciar o Evangelho de Cristo. E novamente, a minha pergunta é: o que você tem feito para anunciá-lo em sua época, hoje, nesse momento? Qual o seu estilo de vida? Você vive para o alto, para se auto-agradar, ou vive para anunciar o nome de Cristo? Diante do plano de Deus, onde fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, podemos comparar com o apóstolo Paulo, falar como o apóstolo Paulo. Como ele começa dizendo no versículo, no primeiro texto: eu sou um homem livre, mas a minha liberdade não é para satisfazer o meu eu, nem satisfazer o meu ego, nem satisfazer a minha vontade, mas para que Cristo seja conhecido entre as nações, entre os povos. Que esse possa ser o nosso lema também, irmãos. Que eu e você possa entender, como a Bíblia vai declarar para nós que Cristo diz, que se nós não anunciarmos o Evangelho, que tem um grupo que vai clamar. Quem é? As pedras. Olha que essas pedras que Jesus está falando, não é pedra literalmente, não é pedra. Eu demorei muito tempo para entender isso, e eu acredito que muitos dos irmãos também devem ter demorado muito tempo para entender, e quem ainda não entendeu, essa pedra não é pedra literal, mas é os corações endurecidos que estão aí no mundo, que não conhecem Jesus. Uma hora eles vão clamar: cadê o povo que clama? Cadê o povo que prega, que não vem falar comigo? E é nossa responsabilidade anunciar esse Cristo, assim como Paulo fez, nos colocarmos diante desse mundo, para falarmos do amor de Cristo a todas as pessoas. Irmãos, vamos fazer um propósito diante de Deus. Sai daqui hoje decidido: eu vou ganhar uma pessoa para Cristo até o final do ano. Eu vou investir na vida de uma pessoa até o final do ano. Olha para essa igreja aqui. Se cada um falar de Cristo para uma pessoa, não fale para mais ninguém, fale para uma pessoa até o final do ano, para que a gente poder batizar essa pessoa aqui. Essa igreja vai mudar de tamanho, ela vai crescer, o Evangelho vai ser propagado. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Que você tenha uma boa semana em nome de Jesus.